Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre obrigação tributária. Pois bem, nós já até conversamos sobre esse tema, mas apenas para relembrar o que já foi visto. A obrigação tributária, na verdade, a relação jurídico-tributária, ela é formada, ela tem alguns componentes, ela tem uma sequência que forma todo esse conjunto aí até chegar no pagamento ou no não pagamento, na dívida ativa, na execução fiscal, enfim, nós temos uma linha de tempo que forma a relação jurídico-tributária. Essa linha do tempo, ela inicia no que nós chamamos, no que a doutrina, os estudiosos do direito tributário, eles chamam de hipótese de incidência tributária. O que significa a hipótese de incidência tributária? É esta situação fática abstrata prevista na norma jurídica. Então, é um conceito abstrato, é uma hipótese abstratamente prevista em lei que vai gerar uma obrigação que pode ser principal ou acessória. Como vimos, a hipótese de incidência do imposto de renda, ao ferir renda, hipótese de incidência do ICMS, fazer circular mercadorias, hipótese de incidência do ISS, prestar serviços. Então, é a situação que vai estar lá prevista em lei. Uma situação abstrata, uma situação prevista em lei, enquanto prevista abstratamente, não tem nenhum problema. O que vai gerar aí a situação concretamente é o fato gerador. Então, eu tenho uma hipótese que é prevista em lei e eu vou lá e pratico aquela situação descrita em lei. A prática dessa situação prevista em lei, dessa hipótese prevista em lei, é chamada de fato gerador. Então, o que é o fato gerador? É quando eu tenho a prática daquela situação prevista em lei. É quando se verifica concretamente aquelas circunstâncias previstas em lei. Aquela situação que foi estabelecida pela legislação, ela é praticada concretamente. Feito isso, eu tenho então o meu fato gerador. E o meu fato gerador, ele vai ocorrer em situações distintas, a depender se é uma situação de fato ou se é uma situação de direito. Sendo uma situação de fato, ou seja, no momento que eu pratico essa situação, ele ocorre, eu tenho então, neste momento, a ocorrência do fato gerador. Então, uma situação de fato seria, por exemplo, a saída de mercadoria do estabelecimento. Quando sai a mercadoria, estou fazendo circular mercadoria, eu tenho uma situação de fato, considera-se ocorrido o fato gerador no momento que eu pratico aquela situação, a circulação de mercadorias. No momento em que eu aufiro renda, eu tenho um acréscimo patrimonial, neste momento eu tenho a ocorrência do fato gerador, porque é uma situação de fato. Agora, se eu tenho uma situação em que ela precisa de algum requisito a ser cumprido, eu tenho uma situação de direito. E aí eu vou considerar ocorrido o fato gerador apenas no momento da implementação deste requisito. Por exemplo, eu tenho o ITBI. O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bem Imóvel. Você foi lá, fez um contrato de compra e venda. Por mais que feito esse contrato de compra e venda e você passe a morar no imóvel que você adquiriu, esse simples morar no imóvel não é considerado fato gerador do ITBI. O que eu preciso? Eu preciso ir lá no cartório, fazer uma escritura, fazer o registro da escritura, e aí no momento que eu faço o registro, eu tenho a ocorrência do fato gerador do ITBI, e aí eu vou fazer o pagamento do ITBI. Então, só esse cuidadinho se é uma situação de fato ou uma situação de direito em relação ao momento da ocorrência do fato gerador. Ok? Nós temos a previsão do fato gerador da ocorrência no artigo 116 do CTN. E aí, gente, tendo a hipótese de incidência, ocorrido o fato gerador, eu tenho o nascimento, eu tenho o surgimento da obrigação tributária. Eu pratiquei o fato gerador, agora surgiu uma obrigação, surgiu a necessidade de cumprir uma prestação.
E aí vem a obrigação tributária. O que é a obrigação tributária? É esta relação jurídica pelo qual o fisco poderá exigir de um determinado cidadão, que vai ser o contribuinte ou o responsável, um determinado valor, ou uma ação ou omissão. Então, o Estado, o fisco aqui, neste caso, ele vai exigir o cumprimento daquela prestação, que pode ser uma prestação de dar ou uma prestação de fazer ou não fazer. Então, essa é a minha obrigação tributária. Dentro dessa obrigação tributária, ela poderá ser principal ou acessória. A obrigação tributária principal, ela está e a acessória, elas estão previstas no artigo 113 do CTN. Caput vai dizer que ela é principal ou acessória. E aí, no parágrafo 1º vai trazer o conceito da obrigação principal e no parágrafo 2º o conceito de obrigação acessória. No parágrafo 1º a gente vai ter que a obrigação principal, ela tem por objeto o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. Ou seja, a minha obrigação principal sempre vai representar um pagamento, uma obrigação de dar pecúnia, dinheiro, que pode ser um pagamento de tributo ou um pagamento de penalidade. Já a obrigação acessória, ela decorre da legislação tributária, então vejam, há uma mitigação do princípio da legalidade, e ela envolve aqui prestações positivas ou negativas, ou seja, ela envolve obrigações de fazer ou não fazer. Lembrando sempre que quando eu tenho descumprimento de uma obrigação acessória, ou seja, eu não prestei a obrigação acessória, eu não cumpri aquela prestação, aquela obrigação de fazer ou não fazer, e aí, se eu não cumprir, vai ser aplicada uma penalidade. Penalidade é obrigação, pagamento é obrigação principal. Então, o descumprimento de uma obrigação acessória me gera uma obrigação principal, ok? Então, cuidado com esta previsão, tá? Do artigo 113 do CTN. Bom, feito isso, obrigação principal, só para a gente deixar claro ainda, objeto o pagamento de determinado valor que pode ser tributo ou penalidade. Então, quando você paga o imposto de renda, quando você paga o ITCMD, o ISS, quando você paga uma multa porque você não entregou uma declaração, quando você paga uma multa porque você não emitiu uma nota fiscal, você tem uma obrigação principal. Já a obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou não fazer, quando você tem que escriturar livros fiscais, quando você tem que emitir nota fiscal, quando você tem que permitir que o fiscal verifique os livros, né, fiscalize o estabelecimento, são obrigações acessórias, de acordo com o artigo 113. Entendida essa situação, o que nós precisamos ainda aqui é lembrar que a obrigação acessória e a obrigação principal, elas são autônomas, ou seja, diferente do previsto lá no Código Civil, em que a obrigação acessória segue a principal, aqui nós temos situações autônomas. Isso significa que, mesmo que eu esteja isenta ou imune do cumprimento de uma obrigação principal, ainda assim poderá ser exigido o cumprimento da obrigação acessória. Por exemplo, eu sou um partido político e eu tenho imunidade a determinada situação, ao pagamento de um determinado imposto. Mesmo assim, eu tenho que, no caso da prática de alguma situação, emitir notas ou entregar uma declaração. Então, mesmo assim, mesmo havendo uma não obrigação em relação à obrigação principal, eu ainda posso ter que cumprir a obrigação acessória, por isso que elas são autônomas, uma não depende da outra. Continuando, só travou aqui o meu slide. Então, temos, em resumo, a obrigação tributária, que pode ser principal, envolve pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, e a gente tem a obrigação acessória, que vai envolver obrigações de fazer ou não fazer que não sejam pagamentos. Lembrando sempre que o descumprimento da obrigação acessória, né, a sua inobservância, gera uma obrigação principal em relação à penalidade pecuniária. E aí, temos os elementos da obrigação tributária, o sujeito ativo, o sujeito passivo, a causa e o objeto é o fato gerador, que a gente acabou de falar sobre ele, artigo 113 do CTN.
Tá? Os artigos 114 e 115 também vão falar de fato gerador, mas vamos lá. Então, vamos estudar um pouquinho dos demais elementos da obrigação tributária, agora do sujeito ativo e do sujeito passivo. O sujeito ativo, gente, é aquela pessoa jurídica que vai exigir o cumprimento da obrigação tributária. É o credor, tá? É o credor da obrigação tributária principal ou acessória. Esse sujeito ativo, ele pode ser um sujeito ativo direto, que é aquele que detém competência tributária, que são os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, porque eles detêm competência tributária e eles podem instituir, cobrar, arrecadar e fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias. Já o nosso sujeito ativo indireto são os entes dotados de capacidade tributária ativa. Lembrando que competência é indelegável, nós temos então aqui apenas delegação de capacidade tributária ativa, certo? Estes entes, eles não podem instituir, porque eles não têm competência, mas eles podem cobrar, arrecadar ou fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias e envolvem, então, as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta, autarquias e fundações públicas de direito público. Aqui nós temos a exceção em relação ao sistema S, que mesmo sendo pessoas jurídicas de direito privado, eles têm aqui essa capacidade tributária ativa em relação às contribuições. Tá? Então, aqui, saindo um pouquinho da regra de pessoa jurídica de direito privado, nós temos ainda o sistema S como sujeito ativo e indireto da obrigação tributária. Lembrando, então, sujeito ativo, a pessoa jurídica que vai exigir o cumprimento da obrigação tributária. Já o sujeito passivo é aquela pessoa que vai ter que cumprir a obrigação tributária. A pessoa física ou a pessoa jurídica que vai ter que, né, cumprir aquela prestação. Na verdade, é o devedor da obrigação principal ou da obrigação acessória. Este devedor, ele pode ser chamado, então, de acordo com o CTN, de contribuinte ou de responsável legal. O que que acontece, gente? O sujeito passivo, o CTN, ele escolhe determinadas pessoas e estipula, então, esta pessoa como contribuinte ou como o responsável legal. Tem doutrinadores que vão dizer que o contribuinte é o sujeito passivo direto e o responsável é o sujeito passivo indireto da obrigação tributária, ok? Então, quem é o contribuinte e quem é o responsável? O contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Foi aquele que efetivamente praticou o fato gerador. Então, é o proprietário do imóvel urbano em relação ao IPTU, é o proprietário do imóvel rural em relação ao ITR. Então, essas pessoas que realmente praticaram o fato gerador é que são os chamados sujeitos contribuintes da obrigação tributária principal ou acessória. É aquele que tem relação pessoal e direta com a situação abstrata definida em lei, ou seja, quem praticou o fato gerador. Esse é o contribuinte. E o responsável, quem é o responsável? É aquele que, sem ter relação pessoal e direta com a obrigação tributária, ou seja, ele não é o contribuinte, ele não praticou o fato gerador, mas ele foi escolhido por lei para cumprir a obrigação tributária. Ele foi expressamente escolhido por lei para quitar a obrigação tributária. Então, quando se fala em responsável, nós estamos falando daquele sujeito que não praticou o fato gerador, mas que a lei disse que ele seria o responsável pelo pagamento. Lembrando sempre, então, aqui um exemplo, os pais pelos tributos dos filhos menores, porque o filho menor não tem como ir lá efetuar o pagamento, enfim, ele pode sim ser contribuinte, mas ele não vai conseguir pagar. Imagine uma criança, um bebê de 8 meses em que ganha um apartamento de presente dos avós. Ah, como que o bebê de 8 meses vai ficar aí cuidando para pagar carnê de IPTU, por exemplo? Não tem como. Então, a lei, ela vai lá e escolhe, olha, no caso de filhos menores, os pais ficam responsáveis. Vejam, ele não é o contribuinte, ele não é proprietário do imóvel.
certo? Mas a lei disse que ele que tem que cumprir a obrigação tributária, ou seja, ele tem que fazer o pagamento do tributo, tá bom? Então, esse é o responsável legal tributário. Lembrando que o sujeito passivo, ele sempre vai ser definido pela lei. Então, vai estar lá no artigo 121 do CTN, o sujeito passivo, a pessoa que tem que cumprir a obrigação principal ou acessória. E aí fala ali do sujeito passivo, que é ser o contribuinte ou o responsável. Lembrando sempre, gente, que esse sujeito passivo, como eu disse, ele é previsto em lei e não pode ser alterado de outra forma. Portanto, o artigo 123 vem e estabelece que convenções particulares, exceto situações específicas previstas em lei, elas relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, elas não podem ser opostas à fazenda pública para modificar o sujeito passivo. Como assim, professora? Para ficar fácil para vocês. Imaginem contrato de aluguel em que é colocado no contrato de locação que o locatário ficará responsável pelo pagamento dos tributos relativos ao imóvel, impostos e taxas, geralmente. Digamos que o locatário, que está definido como responsável no contrato, ele deixe de efetuar os pagamentos, por exemplo, do IPTU. De quem o fisco irá cobrar? Do proprietário, porque a lei diz que é o proprietário contribuinte do IPTU. E aí o proprietário vai dizer, não, mas eu tenho um contrato de aluguel e aí o sujeito passivo é o locatário. O fisco vai dizer, não, pelo artigo 123, convenções particulares não me interessam. Ah, mas então o contrato não é válido? Não, o contrato é válido. É válido entre as partes. O proprietário vai lá, vai quitar o valor com o fisco e depois vai executar o contrato, já que houve um pacto entre as partes. Eu só não posso opor esse pacto ao fisco, porque eu não posso alterar o sujeito passivo por meio de convenção particular, ok? Então, elas não podem ser opostas ao fisco para mudar o sujeito passivo. Elas podem ser feitas, sim. Elas são juridicamente válidas, mas entre as partes contratantes. Não vou gerar efeitos em face da fazenda. Então, lembrem da situação prevista no artigo 123 do CT. E aí a gente chega numa parte interessante aqui da sujeição passiva, que são as situações estabelecidas no artigo 124 e no artigo 125 do CTN, que é a chamada solidariedade tributária. O que é esta solidariedade tributária? Bom, vai trazer aqui no artigo 124 a solidariedade quando cada um dos devedores eles têm interesse na situação. Então, a solidariedade ela vai significar aqui quando eu tenho um sujeito passivo que possuem interesse naquela situação, naquela que eles ambos têm a obrigação ou têm o dever de cumprir a obrigação tributária. E aí a gente vem aqui no 124 e ele vai trazer. São solidariamente obrigadas, no inciso 1, as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador, e no inciso 2, as pessoas expressamente designadas por lei. Gente, o que nós temos aqui? Nós temos no inciso 1 o que a doutrina costuma chamar de solidariedade natural, que ela ocorre entre pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal. Vamos pensar o que seria interesse comum. Pense em um imóvel urbano, um apartamento, uma casa que pertence a um casal. E aí, né, são casados e os cônjuges, eles são proprietários do bem. Por conta disso, eles são solidariamente obrigados e naturalmente obrigados ao pagamento do IPTU, e o fisco ele pode escolher tanto cobrar do marido quanto cobrar da esposa. Então, pode escolher de qualquer um deles a dívida toda. Mesmo que lá no contrato tenha que cada um é proprietário de 50%, o fisco pode escolher qualquer um deles para cumprir o total da obrigação tributária. Porque, inclusive, o parágrafo único ele diz que a solidariedade não comporta benefício de ordem.
Tá? Então, ele escolhe de qualquer um dos devedores, certo? Vou lá, ou do marido, ou da esposa, e cobra, e aí de qualquer um deles o fisco pode escolher. Claro que na prática a gente vai lá na prefeitura, indica qual que é a pessoa que vai ser o responsável pelo pagamento do IPTU. Na prática a pessoa vai lá e indica, é o marido, é a esposa, se é uma residência com 13 irmãos, vai lá na prefeitura e diz, coloca o carnê no nome do fulano de tal. Não, ele que vai fazer o pagamento, tá, gente? Na prática, a pessoa vai lá na prefeitura e preenche o cadastro e informa a pessoa. Mas o fisco, se não informou, o fisco pega lá a escritura e escolhe lá a pessoa que ela vai cobrar, não tem problema nenhum, tá? São solidariamente, naturalmente obrigados ao cumprimento da prestação. Já o inciso 2, ele vai falar, a doutrina vai falar de uma solidariedade legal, porque ela ocorre sob determinação de lei. E aí a lei diz expressamente as pessoas que deverão responder solidariamente pela obrigação tributária. Por exemplo, no caso de encerramento de uma sociedade de pessoas, os sócios, eles são solidariamente responsáveis de acordo com o artigo 134.7 do CTN, tá bom? Tanto na solidariedade natural, quanto na solidariedade legal, que eu coloquei aqui no próximo slide para vocês, ó. Natural e legal. Natural é aquela que assume simultaneamente interesse comum, a legal é aquela prevista em lei. Tanto na solidariedade natural quanto a solidariedade legal, ela não comporta benefício de ordem, tá bom, gente? Então, o Estado, ele pode escolher qualquer um dos codevedores para cumprimento total da obrigação tributária, não observando aqui qualquer ordem de evocação. O fisco não fica aqui adstrito a uma ordem de preferência, tendo, primeiro tem que cobrar de um para depois cobrar do outro. Não, ele pode escolher um ali, pronto, certo? E aí fazer a cobrança. Não tem benefício. Você deixa lá. Nesse caso, você deixa lá. Você deixa lá. Você... O fisco ele pode escolher efetivamente o que for de sua maior conveniência. Então, ele pode escolher ali qual situação é melhor, de quem é melhor ele cobrar aqui o cumprimento integral da obrigação tributária, certo? Então, efetivamente, não temos aqui o que na legislação civil se chama de benefício de ordem. E aí, gente, o artigo 125, ele vai trazer os efeitos da solidariedade. Então, aqui ele vai trazer quais são os efeitos da solidariedade. No artigo 125, deixa eu ver se não coloquei aqui, mas no artigo 125, nós vamos ter 3 incisos que vão estabelecer os efeitos. Olha só, quais são os efeitos? O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita os demais. A isenção ou remissão de crédito exonera todos os co-obrigados, salvo quando o benefício for concedido em caráter pessoal. E a interrupção da prescrição em relação a um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Bom, vamos falar em relação a cada um deles. Primeiro, o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita os demais. Por óbvio, gente, se um co-devedor fez o pagamento, os demais consideram-se quitada a dívida, inclusive para os demais. O devedor que pagou a dívida toda acabou extinguindo o crédito tributário. Claro que, se ele tiver interesse, ele pode exercer o direito de regresso. Imagine um apartamento em que 2 pessoas são proprietárias, cada uma de 50%. Aí a pessoa A foi lá e fez o pagamento de 100%, ele pode pedir o correspondente da outra pessoa de 50%. Tá, gente? Isso é possível entre eles. Então, o pagamento de um aproveita todos. O inciso 2, ele estabelece, então, a questão de benefício de isenção ou remissão. Então, claro que quando não for uma outorga pessoal, vamos pensar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil de entender. Imaginem que o João, o José e o Pedro, eles são proprietários de um imóvel urbano. Então, eles são ali 3 coproprietários de uma área urbana. E aí eles têm que pagar o IPTU no valor de R$300. São 3, tem que pagar R$300. Imaginem que o João, ele tem algum tipo de deficiência
E neste município tem uma lei que diz que as pessoas que têm aquela determinada deficiência ficam isentas de IPTU. Então, o João, ele está isento do IPTU. Vejam, eu tenho uma isenção pessoal em razão daquela situação do João. Então, o que que acontece? O que que acontece com os demais? O José e o Pedro não são isentos, então eles têm que fazer o pagamento do restante. Como o João tem uma isenção pessoal, os 100, tem os R$ 300 para pagar, R$ 100 de cada um, se fosse, o João desconta-se os R$ 100 do João, porque ele está isento, o José e o Pedro têm que pagar os outros R$ 200 em relação ao IPTU naquele município, tá? Então, se não for uma isenção geral, porque pode ser uma isenção geral, aquele imóvel que tem tais características fica isento do IPTU, eles não têm que pagar os R$ 300. Agora, se for uma isenção pessoal para aquela pessoa por conta daquela situação, fica isento só para ele, os outros dois têm que cumprir com a obrigação. É isso quer dizer este inciso 2. A isenção ou remissão do crédito exonera a todos, ou se for geral. Salvo quando o benefício for concedido em caráter pessoal. Então, de uma só pessoa, e os demais ficam com o restante, com o saldo remanescente. No caso, eram em três, R$ 300, diminuísse a parte dele, que seria os R$ 100, os outros dois ainda ficam com R$ 200 para pagar de IPTU. Tá bom? Isso é o que diz o inciso 2. E a gente tem ainda a situação ali no inciso 3 do artigo 125, que vai falar de interrupção da prescrição. No momento que eu tenho interrupção da prescrição, ela aproveita a todos, tanto para beneficiar quanto para prejudicar. A gente não é uma ou outra. A gente vai depois estudar o que é, quais são as situações que causam interrupção de prescrição, lá do artigo 174 do CTN, mas por enquanto só vamos lembrar do conceito, né? A interrupção da prescrição aproveita ou prejudica os demais. Digamos que foi ingressado com uma execução fiscal, são 3 pessoas, A, B e C, que vivem num apartamento, ambos solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPTU, e aí a ação entrou contra um, entrou a execução fiscal, foi proposta contra um, interrompe prescrição, e aí né, não prescreve para nenhum, não pode vir daqui a pouco, mas ele entrou contra o A, não entrou contra a minha pessoa, então em relação à minha pessoa, o crédito está prescrito. Não vai poder, porque ela beneficia ou prejudica todos, tá? Então, favorece ou prejudica todos os demais. Isso em relação, então, à solidariedade dos artigos 124 e 125 do CTN. Finalizada essa parte da solidariedade, gente, aqui um parênteses para a gente falar de domicílio tributário antes de entrar na responsabilidade. O que é domicílio tributário? Gente, domicílio é o local de exercício dos direitos e cumprimento das obrigações. Então, no direito tributário, o domicílio é o local que é determinado pela legislação tributária onde o sujeito passivo ele é chamado para cumprir seus deveres jurídicos de ordem tributária. E aí o artigo 127 vai trazer como que funciona a escolha desse domicílio. Artigo 127. Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário na forma de legislação aplicável. Então, a regra é o contribuinte elege. O contribuinte vai escolher qual vai ser o seu domicílio tributário. Essa é a regra. O geral é o contribuinte que escolhe. Quando o contribuinte não escolheu, aí a gente vai para os incisos do artigo 127. No inciso 1, quanto às pessoas naturais, será a sua residência habitual, ou sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Sendo pessoa jurídica de direito privado ou firmas individuais, o lugar da sede, ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação de cada estabelecimento. E se forem pessoas jurídicas de direito público, das suas repartições no território do ente tributante. Então, vejam, qual que é a regra? Onde o contribuinte escolheu. Essa é a regra. Não, o contribuinte não escolheu. Então, se for pessoa natural, residência habitual ou o centro habitual de atividade. Se for pessoa jurídica, de direito privado, local da sede ou de cada estabelecimento. Se for pessoa jurídica de direito público, qualquer da repartição.
O que nós temos que atentar aqui são os parágrafos do artigo 127. O parágrafo 1º, ele fala que, se não puderem ser aplicadas as regras previstas nos incisos, considera-se domicílio tributário do contribuinte ou responsável o local da situação do bem ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Ou seja, se eu não consigo determinar o domicílio tributário pelos incisos do artigo 127, vai ser o do local do bem ou da ocorrência dos fatos. Acontece também, nós vimos que a regra é que o contribuinte elege o domicílio tributário. Mas o contribuinte pode eleger e o fisco não aceitar, tá? O parágrafo 2º do artigo 127, ele traz essa situação, que o fisco pode recusar o domicílio eleito, quando dificultar ou impossibilitar a arrecadação ou a fiscalização, e aí aplica-se a regra do parágrafo 1º. Isso é em relação ao domicílio tributário. Vamos lá, resumindo. Regra geral e dotada de precedência. Domicílio de eleição, essa é a regra. Na ausência de eleição, aplica-se os incisos 1, 2 e 3 do artigo 127. Na impossibilidade de aplicação dos incisos, ou no caso de recusa fundada na administração pública quanto ao domicílio de eleição, nós aplicamos, então, o parágrafo 1º, que é o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Isso, então, em regra, a domicílio geral, ao domicílio tributário. Finalizado o caso de domicílio e falado um pouquinho dos sujeitos passivos, nós entramos especificamente agora na responsabilidade tributária. Bom, veja, de início, a gente já sabe que, em regra, o tributo ele tem que ser cobrado da pessoa que pratica o fato gerador. Isso é a lógica. Foi lá, praticou o fato gerador, é essa pessoa que tem que cumprir a obrigação tributária. No entanto, em algumas situações, o Estado ele pode ter necessidade de cobrar o tributo de uma terceira pessoa que não é o contribuinte, que é o chamado sujeito passivo indireto ou, pela legislação, o responsável tributário. Então, a gente tem aqui o responsável como aquela pessoa escolhida por lei, que o contribuinte é aquele que tem relação direta e pessoal com o fato gerador, ou seja, o contribuinte é quem pratica o fato gerador. O responsável é aquele que a legislação ele escolhe um terceiro para cumprir a obrigação pelas situações que entende ali necessárias, ele escolhe um terceiro para cumprir a obrigação tributária. E aí a gente vai ter esta previsão de responsabilidade tributária a partir do artigo 128 do CTE. Vamos lá. O artigo 128, ele vai atribuir de modo expresso a uma terceira pessoa a necessidade do pagamento ou do cumprimento da obrigação tributária. Então, artigo 128, a lei ela pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa que de alguma forma está vinculada ao fato gerador. Pode excluir a responsabilidade do contribuinte ou ela pode atribuir em caráter supletivo. Então, o que nós temos? No artigo 128, na primeira parte do artigo 128, nós temos a chamada responsabilidade pessoal. O que acontece aqui? Eu excluo a responsabilidade do contribuinte. Eu vou direto no responsável, tá? Eu vou direto no responsável, nem perco meu tempo com o contribuinte. Não, o contribuinte esquece. No caso específico dos artigos 131 e 135 do CT, eu nem vou no contribuinte, nem vou pensar no contribuinte. Eu já vou direto no responsável. Se a primeira parte do artigo 128 é a chamada responsabilidade pessoal. Na segunda parte do artigo 128, aí o que acontece?
ele atribui ao responsável, mas num caráter supletivo, que é chamada responsabilidade subsidiária ou responsabilidade supletiva. A responsabilidade pessoal, como eu disse, na responsabilidade pessoal, eu tenho a exclusão do contribuinte, tá? O contribuinte é excluído totalmente da responsabilidade, da necessidade de cumprimento da obrigação tributária. E aí, aqui, o que vai acontecer? A lei vai atribuir a uma terceira pessoa a exigibilidade. Esse terceiro é que vai responder pelo cumprimento da obrigação tributária. Só para vocês terem uma ideia, o artigo 131, ele diz, são pessoalmente responsáveis. E aí ele traz lá o rol das pessoas em que eu já excluí o contribuinte e vou direto no responsável. Já a segunda parte, ela fala da responsabilidade subsidiária ou supletiva, né? O contribuinte ele é excluído parcialmente, tá? O responsável, ele responderá por parte ou por toda a obrigação tributária que o contribuinte deixar de cumprir. Aqui, gente, nessa segunda parte, inicialmente eu cobro do contribuinte, tá? Agora, se o contribuinte não dispõe de recursos suficientes, aí eu vou no responsável, porque é uma responsabilidade subsidiária, tá? Então, aqui, o responsável, ele só vai ser chamado aqui na segunda parte do artigo 128, o responsável só vai ser chamado nos casos de impossibilidade de cumprimento ou de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. Então, aqui, na segunda parte do artigo 128, a gente tem benefício de ordem. Primeiro eu vou no contribuinte. Não é possível cobrar do contribuinte, aí eu vou cobrar do responsável. Tá? Aí o artigo 134 ele vai trazer, por exemplo, os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores. Se o filho menor tem o dinheiro lá reservado, paga com o dinheiro do filho menor. Ele vai pagar, mas é o dinheiro dele. Se não tem, os pais que têm que fazer o pagamento. Ok? Então vejam, primeiro eu vou no contribuinte e depois eu vou no responsável. E aqui, falando de responsabilidade tributária, eu tenho algumas espécies, tá, gente? A gente tem a responsabilidade tributária por substituição e a responsabilidade tributária por transferência, tá? Vamos entender um pouquinho o que é isso. A responsabilidade por substituição, e aí depois a gente vai ver que ela pode ser para trás ou para frente, ou regressiva ou progressiva, enfim. Mas o que seria essa responsabilidade por substituição? É quando a terceira pessoa, ou seja, o substituto, ele vem e ocupa o lugar do contribuinte desde a ocorrência do fato gerador. Então, a lei diz que essa pessoa vai substituir o contribuinte, tá? Por isso, responsabilidade por substituição. Aqui, a obrigação de pagar desde o início é do responsável. O contribuinte ele fica desonerado de qualquer obrigação. E por que faz isso, professora? Bom, às vezes pela dificuldade de fiscalizar vários contribuintes ou contribuintes pulverizados, às vezes para evitar, quando eu tenho aqui uma concentração da fiscalização, impedir a evasão fiscal ilícita, às vezes porque né, através dessa medida eu consigo agilizar a arrecadação e acelerar a disponibilidade de recursos. Então, por isso que se faz essa responsabilidade por substituição. Ela ocorre com maior frequência, gente, em relação ao ICMS e ao imposto de renda. São aqui, geralmente, em relação a eles que acontece, tá? Lá do artigo 45, parágrafo único do CTM. Ok, professora, como que é a substituição? Por exemplo, o empregador, em relação ao imposto de renda, pessoa física, se você é empregado, tem carteira assinada, já vem descontada, dependendo da sua remuneração, já vem lá quando você já recebe descontado o imposto de renda. Veja, é melhor para o fisco concentrar em que o empregador faça esse recolhimento. Imagina uma empresa que tem lá 1.000 empregados, aí o fisco tem que cobrar de cada um dos 1.000 empregados.
Nossa, dá muito trabalho. Então, o que que ele faz? Ele concentra na figura do empregador para facilitar a arrecadação. Tá? Por exemplo, a Caixa Econômica Federal em relação ao imposto de renda incidente sobre prêmios de loteria. Ganhou lá. Então, a Caixa já faz a retenção lá do imposto de renda. É para facilitar essa arrecadação. Então, em algumas situações, a gente tem essa responsabilidade por substituição. Eu afasto o contribuinte e o responsável vem aqui e cumpre a obrigação tributária. Por isso, então, chamada de responsabilidade por substituição. Essa responsabilidade por substituição, portanto, a obrigação tributária, ela já nasce contra o substituto, tá? O contribuinte aqui foi afastado. E aí, dentro da responsabilidade por substituição, a gente vai ter a responsabilidade, a substituição para trás, também chamada de regressiva ou antecedente, e a substituição para frente, também chamada de substituição progressiva ou subsequente. O que que significa cada uma delas? Bom, a substituição regressiva, antecedente ou para trás é a postergação ou o adiamento do recolhimento do tributo com relação ao momento pretérito em que ocorre o fato gerador. Como assim, professora? Não entendi. Acontece o seguinte: ocorre o fato gerador, tá? Aconteceu o fato gerador, só que em vez de já ocorrer o pagamento, o cumprimento da obrigação vai ser feito posteriormente. Então, por que é uma substituição para trás? Porque o fato gerador ocorre antes e o cumprimento da obrigação ocorre depois. Vou trazer um exemplo aqui. Não sei se vocês já acompanharam essa situação, mas quando eu morava no Rio Grande do Sul, aí tinha lá os meus tios que eles tiravam leite lá, tinham as vacas lá, tiravam leite. E eles vendiam esse leite na época da Parmalat. Lembra Parmalat? Que tinha até uma musiquinha bem legal. Como é que era? Porco cor-de-rosa e a vaquinha. Então, isso é uma musiquinha bem legalzinha, bem antiga, assim, eu não vou parecer velha, mas tudo bem. Mas tinha a musiquinha lá da Parmalat. Enfim, vamos supor lá que minha tia tirou o leite. O que que ela fazia, gente? Ela tirava o leite, daí ela tinha um local lá que ela colocava o negócio, o recipiente, e aí passava o caminhão da Parmalat e ia recolhendo, porque eram várias pessoas que faziam isso. E aí levava para a Parmalat. Quando ela botava o leite lá e o caminhão da Parmalat pegava, teve circulação de mercadoria? Teve. Ocorreu o fato gerador do ICMS? Ocorreu. Só que imagina o fisco indo na casa de cada um desses agricultores, né, desses produtores de leite, e cobrando o ICMS deles. Nossa, não ia conseguir fiscalizar tudo, ia dar muito trabalho. Então, o que o legislador fez? Ele disse assim: Parmalat, você é o responsável pelo recolhimento do ICMS neste caso. Veja, o fato gerador foi realizado lá pela pessoa que tirou o leite. Foi lá com a vaca, enfim, tirou o leite. Mas quem tem que cumprir a obrigação é o substituto. E aqui a gente tem uma substituição para trás, que primeiro ocorre o fato gerador, depois o cumprimento da obrigação. Isso é a substituição para trás. Tá? Na verdade, ocorre um diferimento do cumprimento da obrigação tributária. Ocorre o fato gerador, adia-se o pagamento. O fato gerador para trás, o pagamento para frente. Então, esse é o exemplo aqui, a nossa situação de responsabilidade por substituição para trás, regressiva ou antecedente, que é diferente da substituição para frente, progressiva ou subsequente. Se na para trás, antes o fato gerador, depois o cumprimento da obrigação, nesta, primeiro ocorre o cumprimento e depois o fato gerador. Ou seja, eu tenho um pagamento aqui, um cumprimento de uma obrigação tributária antes mesmo da ocorrência do fato gerador. Aí eu vou fazer, claro, com base no fato gerador, de certa forma presumido, mas o substituto aqui, ele cumpre a obrigação antes mesmo da ocorrência do fato gerador, antes do recolhimento do tributo, cujo fato gerador vai ocorrer, ou, enfim, se ocorrer em um momento posterior. E aí é feito com base, né, com lastro em uma base de cálculo presumida, porque não ocorreu o fato gerador, eu não sei ainda qual é a situação concreta da ocorrência do fato gerador. Eu antecipo
o pagamento do tributo sem que eu ainda tenha efetivamente ocorrido sem que haja aqui ocorrido o fato gerador. Por exemplo, a montadora lá de automóveis. Ela montou o automóvel, claro, criou lá sei lá, e agora? Me fugiu. Um HB20, né? Montou lá o HB20. Quando o HB20 está pronto, ela manda lá para a revendedora, para as revendas, né? As concessionárias, enfim. Circulou a mercadoria? Ó, não, porque eu só encaminhei para a revenda. Então não ocorreu o fato gerador. Só que quando ela encaminha para a revenda, ela já faz o recolhimento do ICMS. Depois, se o veículo for vendido para o contribuinte, já está ocorrido o fato gerador. Para o particular, está ocorrido o fato gerador. Mas aqui no início não tinha ainda. Eu antecipo o pagamento do tributo. Ou o fabricante de bebida, sou fabricante de cerveja e entrego ali para os distribuidores. Gente, eu primeiro já faço o recolhimento do ICMS aqui. E aí depois vai ocorrer o fato gerador. Professora, e se não ocorrer o fato gerador? Se montou o carro, mandou lá para revenda, não vendeu o carro. E aí o que acontece? Bom, a gente tem uma previsão no artigo 10 da Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir, do ICMS. E ela diz: é assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador que não se realizar. Não vendeu o carro lá depois, ele pode pedir a restituição, já que não ocorreu o fato gerador. Mas e se vender o carro por um valor menor do que aquele que eu paguei o imposto? Gente, isso daqui é uma discussão no STF. Gente, o STF já tem lá decisões favoráveis, decisões contrárias. Mas um dos últimos entendimentos do STF foi no sentido de que como a lei fala simplesmente em fato gerador não ocorrido, que dá direito à restituição, eu não teria direito à restituição se ele ocorrer a menor. É uma, uma situação, enfim, que se discute muito nos tribunais, essa questão de fato gerador ocorrido a menor, sabe? Foi menor do que efetivamente recolhido, enfim. A gente tem esse entendimento. Tem entendimento de parte dizendo que, mesmo que a lei diga que apenas haverá restituição se o fato gerador não ocorrer, é devida a restituição da diferença do ICMS que for pago a mais no regime de substituição tributária para frente, se a base for presumida. Então, né, me parece que esse é o entendimento mais correto do STF em determinar que se houve um fato gerador que foi a menor, teria que fazer a restituição também do que foi a menor. Mas a gente tem aí essas discussões em relação a pode, não pode a restituição a menor. O que a gente tem de certeza, previsto ali na própria Lei Candir, é que se não ocorreu o fato gerador, tem direito à restituição. Então, isso então que nós temos de responsabilidade por substituição, para frente ou para trás. E aí a gente chega na responsabilidade por transferência. Então a gente chega na responsabilidade por transferência. O que é esta responsabilidade por transferência? Aqui, gente, nós temos então uma responsabilidade também chamada de responsabilidade derivada, em que uma terceira pessoa vem e ocupa o lugar do contribuinte após o ocorrido fato gerador, por conta de um evento pelo qual se desloca ou se transfere o ônus tributário para aquela pessoa, aquele terceiro que foi escolhido por lei. Então, afeta uma pessoa que de início nada tem a ver com a obrigação tributária. Mas, por alguma situação ocorrida, ele acaba tendo que ocupar este local. É uma responsabilidade por transferência.
Então, acontece, de início ele não tem nada a ver com a situação, mas por alguma situação, um fato posterior transfere esse ônus ao responsável. E aí a gente tem a responsabilidade por transferência, que ela pode ser por solidariedade tributária passiva. A gente já falou da solidariedade dos artigos 124 e 125, então, ok. E a gente tem ainda a responsabilidade por transferência dos sucessores e a responsabilidade por transferência de terceiros, tá? Que estão disciplinadas no artigo 130 a 134, o 130 a 133, a responsabilidade por transferência dos sucessores, e no artigo 134, a responsabilidade de terceiros. Lembrando que responsabilidade por transferência, a obrigação tributária nasce contra o contribuinte, mas um fato posterior transfere o ônus fiscal ao responsável. Por exemplo, um adquirente de imóvel pelos impostos respectivos, uma empresa incorporadora pelos tributos da incorporada, o gerente de empresa em razão de atos ilícitos. Veja, de início não tem nada a ver, mas acaba sendo responsável posteriormente. E a gente vai falar dela agora, começando pela responsabilidade dos sucessores, previstos então nos artigos 129, especificamente 130 a 133 do CTM, porque a solidária a gente já falou. Então vamos lá. Responsabilidade de devedores sucessores. Nesse caso, gente, nós vamos ter a responsabilidade quando eu tenho causa-mortes, então oriunda de causa-mortes, ou de transferência inter-vivos. Então, pode haver a transferência causa-mortes, que daí o ônus se transfere para os herdeiros, ou a transferência inter-vivos, que pode ocorrer em 4 situações. Transmissão de bens imóveis, transmissão de bens móveis, transmissão de estabelecimento comercial e transmissão ali decorrente de fusão, incorporação, transformação ou cisão de empresas. E aí a gente vai por ordem dos artigos, tá? Começamos pelo artigo 130, que traz a primeira hipótese de responsabilidade por sucessão. O artigo 130, então, ele vai dizer: os créditos tributários relativos a impostos, então, impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. O que nós temos aqui, gente? Aqui no artigo 130, nós estamos falando de responsabilidade do adquirente de bens imóveis. E aí ele vai ficar responsável pelos impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, posse ou domínio útil, as taxas e contribuição de melhoria. Como assim, professora? Vamos lá, vamos pensar que o imóvel pertence a Maria, tá bom? O imóvel pertence a Maria. E a Maria vende o imóvel para a Josi em 2016. Quando ela fez a venda, Maria fez a venda para a Josi, não recolheram o ITBI. Tá? Em 2016 não recolheram o ITBI. Aí a Josi assumiu. E a Josi nunca foi muito de recolher tributos, então ela não pagou o IPTU de 2017, 18 e 19. Ela não pagou. E aí o Paulo foi lá, em 2019, e comprou o imóvel da Josi. E aí o fisco vem em 2020 e ele diz assim: ah, Paulo, você comprou o imóvel e tem débito de IPTU. Então, você tem que pagar o IPTU e como ele era da Maria antes, você tem que pagar ITBI também. O que vai acontecer com o Paulo? Bom, o ITBI não.
porque o ITBI não tem, por fato gerador, propriedade, posse ou domínio útil. Então, o ITBI ele não é responsável. Agora, se quando o Paulo comprou da Josi o imóvel em 2019, ele não pediu para a Josi uma CND, uma certidão negativa dela, não pediu. E ele comprou, fez lá quando adquiriu o imóvel, agora ele é proprietário. Ele não pediu a CND, não pediu. Ele nem se interessou. O que o fisco vai fazer? Ele é o responsável pelo pagamento. Ele é o adquirente. Professora, mas é justo. É, ele devia ter pedido CND. Então, quando vocês forem comprar imóvel, gente, sempre peçam CND. Sempre peça. A única exceção, a única situação para você não ser responsável é pedindo CND. Porque se tiver lá débito de IPTU, você pode negociar. Você pode dizer assim, peraí, Paulo, né? Peraí, Josi, você está me vendendo imóvel por 300 mil, mas tem um débito de 100 mil de IPTU. Então, eu vou te pagar 200 e vou lá pagar o IPTU. Ou vou te dar os 300, mas você paga o IPTU. Enfim, já negocia ali, mas pede CND. Porque se você não pediu, você adquiriu, pode vir o fisco e você, de acordo com o artigo 130, você é responsável pelo pagamento desses impostos. E das taxas. Se não pagou taxa de lixo também, se for taxa de lixo, no caso, o Paulo vai ter que pagar a taxa de lixo também. Tinha que pagar a contribuição de melhoria, não pagou? Vai ter que pagar também. Então, pede a CND, que daí se pedir CND, não vai ser responsável. A exceção aqui, como eu disse, para não ser responsável, é se exigir a certidão negativa de débito, que é o salvo ali do artigo, que fala salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Tem ali a CND comprovando que estavam quitados. Aí se surgiu depois o fisco emitiu a CND. Depois o fisco diz, não, mas eu emiti errado, tem débito de IPTU. Pera lá. Quando eu comprei, tinha uma certidão de quitação. Eu não sou responsável. Vai cobrar do responsável lá da JOS. Tá bom? Então, exige CND, que é o título de quitação. E a gente tem a situação de arrematação em asta pública. Quando tem, você vai lá numa asta pública, foi lá no fórum, teve lá o leilão lá do fórum, da asta pública, e você comprou o imóvel lá. Aí também você não passa a ser responsável, porque o preço que você paga já desconta lá do que deve em relação a esses débitos tributários. Então, se subroga o valor, se subroga no respectivo preço. Então, as duas situações, para você, adquirente de bem imóvel, não ser responsável, é se você exigir prova de quitação, que é a CND, ou se você comprou em asta pública, que daí é o parágrafo único do artigo 130. Diferente disso, não tem nenhuma dessas duas situações. Você vai ser responsável pelo pagamento destes impostos, cujo faturador seja propriedade, posse ou domínio útil, que vai ser IPTU e ITR, e as taxas e contribuição de melhoria. Tá bom? Isso, então, a primeira responsabilidade que nós temos aqui do adquirente de bem imóvel. Agora, nós temos o adquirente de bens móveis, tá, gente? Adquirente de bens móveis. Também o adquirente de bens móveis, ele é responsável pelo pagamento, tá bom? Por exemplo, você foi lá e você comprou um veículo e você não pediu se o IPVA estava quitado. Você não pediu prova de quitação. Obrigada. Você não pediu prova de quitação em relação ao IPVA daquele veículo que você comprou. Você é responsável pelo pagamento do IPVA. Por isso, vai comprar carro, pede certidão comprovação de que está tudo quitado em relação àquele bem imóvel. Senão vai vir multa, vai vir, né? Então é melhor pedir certidão de quitação, porque senão você, do contrário, você é responsável. Em relação aos bens móveis, gente, não tem a mesma previsão que existe para bens imóveis adquiridos em asta pública. Não tem a mesma previsão. No entanto, doutrina e jurisprudência diz que deve se estender esta previsão de exceção de responsabilidade também no caso de aquisição de bens móveis em asta pública. Então, também, se você comprar um veículo em asta pública, deve praticar a mesma situação, porque o valor se subroga lá no preço
lá da asta pública. Então, aplica também para os bens móveis, apesar de não haver previsão expressa nesse sentido. A gente tem também, no artigo 131, inciso 2, a responsabilidade do sucessor a qualquer título e do cônjuge meeiro até a partilha, e no 131.3, o espólio até a abertura da citação. Essa situação aqui eu vou vir no slide seguinte. Olha, eu coloquei aqui bem bonitinho para vocês o do 130, aqui, ó. Adquirente comprador de bem imóvel. Não pediu comprovação? Responde pelos tributos. Pediu comprovação, adquiriu em asta pública, daí se subroga no preço. Tem prova de quitação, deve ser cobrado do vendedor. Então, bem bonitinho o que eu falei para vocês até agora. E essa situação do 131.2 e do 131.3, tem um quadrinho aqui do professor Sabag que eu acho ele muito interessante, porque ele estipula qual tipo de responsabilidade e o inciso previsto. Olha só. Tributos devidos até a morte. Gente, se eu tenho, por exemplo, estou lá vivo e estou devendo IPTU. Esse IPTU que deve antes da morte da pessoa, o contribuinte é o de cujos. Só que como ele morreu, ele não vai poder fazer o pagamento. E aí o responsável é o espólio, uma responsabilidade pessoal do espólio. Tá? Então aqui é o espólio que vai ter que fazer os pagamentos dos tributos devidos até a morte. Então tinha lá tributo antes, é o espólio responsável. Aqueles devidos após a morte, os que morreu lá em 2018, mas foram descobertos antes da sentença de partilha. Descobriu-se que ele tinha lá um imóvel e aí não tinha pago o IPTU de 2018, ele morreu em 2018, e lá em 2020 descobriram que em 2019 não tinha pago. Esse aqui, que foi devido após a morte, mas descobertos antes da sentença, o contribuinte é o espólio, mas o responsável é o inventariante, aqui a gente tem uma responsabilidade solidária. Aqueles que são devidos até a morte, mas não foram pagos até a partilha, porque eles foram descobertos após a sentença de partilha, mas vejam, eles eram antes da morte, né? O contribuinte é o de cujos, só que aqueles foram descobertos após a partilha. Então, o responsável são os sucessores e o cônjuge meeiro, uma responsabilidade pessoal. Aqueles que foram descobertos devidos após a morte, não pagos até a partilha, porque foram descobertos após a sentença de partilha, o contribuinte seria o espólio e o responsável, os sucessores e o cônjuge meeiro. Então, por essa tabelinha fica bem fácil de saber aqui quem que é o contribuinte e quem é o responsável, no caso de uma responsabilidade dos sucessores em relação à situação causa-mortes. Tá bom? Então, bonitinho ali para vocês. E aí a gente chega no artigo 132, aqui do CTN, que vai falar de responsabilidade por sucessão empresarial. Essa parte é bem legal, gente. O artigo 132 ele vai estabelecer o seguinte: a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. O que é que esse artigo está dizendo, gente? Está dizendo que a nova sociedade arca com os débitos tributários. Imaginem que eu tenho a empresa A e ela foi incorporada pela empresa B. A empresa B é a responsável pelos débitos tributários daquela que foi incorporada, tá, gente? Vejam que o artigo 132, ele fala em empresa fusionadas, transformadas ou incorporadas. E ele não fala das empresas cindidas, nos casos de cisão. Tá? Não fala nada, ele fala dos outros. Nesse caso, a doutrina vem aqui para tentar resolver o problema. Então, a doutrina vai vir aqui, e aí o entendimento majoritário é de que deve-se aplicar o artigo 233 da Lei 6404 de 76. Daí eles dizem que
as sociedades que absorveram parcelas do seu patrimônio ficam responsáveis solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. Tá? Então, neste caso, ela foi cindida, né? Partiu-se. As empresas que adquiriram essas parcelas, elas ficam solidariamente responsáveis pelas obrigações daquela empresa que foi extinta. Tá? Então, é isso que nós temos aqui no caso de cisão. Gente, que você vai pensar assim, ó. Vamos lá. Eu tenho a empresa A. E a empresa A é incorporada pela empresa B. Se ela é incorporada, ela deixa de existir. Agora é a empresa B que existe. É a empresa B que tem que fazer o pagamento. Ah, tem a empresa A e a empresa B. Elas fundiram e criaram a empresa C. A empresa C que é responsável, não é? Então, sempre nessa situação. E no caso de a empresa A, ela foi dividida e a C comprou uma parte, a D comprou a outra parte, a C e a D são responsáveis solidárias pelo pagamento das obrigações dessa empresa que foi dividida. É bem lógico o pensamento. A questão que vai surgir aqui é em relação à extinção da pessoa jurídica, que daí a gente vai encontrar essa previsão lá no parágrafo único do artigo 132. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. Então, neste caso, eu aplico a mesma situação. Se eu tenho uma extinção da pessoa jurídica, mas a atividade ela foi continuada ou por um novo sócio, por uma outra empresa, esta outra empresa fica responsável pelo pagamento. Inclusive, nós temos a súmula 554 do STJ que fica responsável, inclusive, pelas multas moratórias ou punitivas. Então, a gente tem aqui a responsabilidade. Eu só vou passar. Vejam que tem vários. Coloquei aqui vários resuminhos para vocês. Aqui da responsabilidade por sucessão, do decujus, do espólio. Então, você consegue entender. E aqui da responsabilidade por sucessão empresarial. Então, veja, o adquirente, na verdade, aqui, volta. Aqui, por sucessão empresarial. Então, quem o novo é que vai, nova empresa aí, o que adquiriu, que fundiu, que incorporou, que adquiriu as partes cindidas, fica responsável pelo pagamento. Essa é a responsabilidade por sucessão empresarial. E aí a gente tem a quarta e última hipótese de responsabilidade por sucessão, que é o caso de compra, aquisição da empresa. Aqui, gente, no 133, nós vamos ter que a pessoa natural ou jurídica que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimentos devido até a data do ato. E aí a gente tem duas situações aqui. O adquirente, ele responde pelos débitos de forma integral se o alienante cessar a exploração do comércio. Como assim, professora? Eu não entendi. Tem uma empresa A, digamos que essa empresa A é uma loja, um estabelecimento comercial que vende roupas, tá? Tem ali uma loja que vende roupas. Mas eu cansei, eu não quero mais vender roupas, eu não gosto mais dessa vida de empresário, eu quero tirar um ano sabático e eu não quero mais trabalhar com loja de roupas, eu vendo a minha loja de roupas para outra pra empresa B. E aí a empresa B continua com a minha loja de roupas. Se ela continuar, essa pessoa que adquiriu a minha loja de roupas e continuou a exploração, ela responde integralmente pelos débitos tributários que, porventura, essa empresa que eu tinha tem. Tá bom? Então, eu vendi e não tenho mais nem loja nem nada. Eu fui viajar, não quero nem saber. Estou de férias contínuas. Me aposentei. Cessei a exploração do comércio. O adquirente responde de forma integral. Agora,
Essa responsabilidade vai ser subsidiária com o alienante se eu continuar na exploração do comércio. Então, o que diz lá no inciso 2? Subsidiariamente, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio. Então, em vez, eu vendi a loja de roupas e eu fui passear. Mas, dentro de 6 meses, eu abri uma nova loja, que agora é uma loja de sapatos. Não quis mais roupa vendendo loja de sapatos. Nesse caso, a responsabilidade por sucessão do adquirente, ela é subsidiária comigo, com o alienante, tá? Então, vejam que a responsabilidade, nesse caso do artigo 133, ela vai depender do rumo a ser tomado pelo adquirente e pelo alienante. Então, se antes havia uma loja de eletrodomésticos e com a aquisição virar uma oficina mecânica, eu não vou falar em responsabilidade. Agora, se é uma loja de eletrodomésticos e continuar com loja de eletrodomésticos, eu vou falar em responsabilidade, tá bom? Então, essa responsabilidade aqui vai depender muito dessa atividade a ser realizada, se integral ou se subsidiária. Então, a responsabilidade depende da atitude do adquirente, se ele vai continuar a mesma atividade ou se ele vai mudar a atividade. Continua a atividade, ele é responsável, muda a atividade, não é responsável. Se continuar na mesma atividade, a responsabilidade dele pode ser integral ou subsidiária, a depender da atitude do alienante. Se o alienante não continuar mais atividade empresarial, responsabilidade integral. Se ele continuar ou iniciar outra, aí eu tenho uma responsabilidade subsidiária, aqui falando de responsabilidade. Então, o adquirente, como vimos, ele responderá integralmente se o alienante cessar a exploração comercial, tá? E ele responderá subsidiariamente se o alienante continuar a atividade ou iniciar nova atividade dentro dos 6 meses. Então, isso é o que nós temos em relação à responsabilidade por sucessão, ou também chamada responsabilidade dos sucessores. Os artigos 130, artigo 133. E aí a gente chega, por fim, na responsabilidade de terceiros. Chegamos na responsabilidade de terceiros. Terceiros devedores ou simplesmente de terceiros. Ela está disciplinada nos artigos 134 e 135 do CTM. E ela está fundada aqui no dever de zelo, que pode ser legal ou contratual, que certas pessoas devem ter em relação ao patrimônio de outrem. Geralmente pessoas naturais e incapazes ou entes despidos de personalidade jurídica. Geralmente, estes terceiros devedores são, em geral, administradores ou gestores da vida patrimonial dos contribuintes. Por isso, o CTN os responsabiliza em relação aos atos praticados sob sua gerência ou supervisão. Aqui, então, no artigo 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com estes nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Os pais pelos tributos devidos pelos filhos menores, tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados, os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por estes, o inventariante pelo espólio, síndico e comissário, massa falida ou concordatário, nem existe mais síndico, né? Mas enfim. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários pelos tributos sobre os atos praticados por eles, os sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Então, aqui a gente tem no artigo 104 uma responsabilidade de terceiro com atuação regular, gente. Eu tenho, na verdade, esse cuidado com isso daqui, tá, gente? Porque ela é subsidiária, ela não é solidária. Está escrito solidária, mas ela é subsidiária. Mas se cair na prova que é solidária, você já responde que é solidária. Mas o correto aqui, ela é subsidiária.
Ah, não posso escolher um ou outro. Primeiro eu vou em um, depois no outro. Tem uma ordem de preferência a ser seguida. Primeiro o contribuinte, não dá para cobrar do contribuinte. Ó, nos casos de impossibilidade de exigência do contribuinte, aí sim eu vou nos casos em que intervierem ou pelas omissões os responsáveis, tá bom? Então, primeiro, para que haja essa responsabilidade de terceiros, primeiro tem que ser impossível o cumprimento da obrigação tributária principal do contribuinte. Então, primeiro o fisco vai lá e cobra do contribuinte. Não conseguiu cobrar do contribuinte. Além disso, o responsável teve, de alguma forma, ele colaborou de forma ativa ou omissa para o não pagamento do tributo. Então, deve ter havido ali alguma participação do responsável. Então, aí, nesse caso, vem a responsabilidade de terceiros. Então, os pais pelos filhos menores, enfim, toda essa situação envolve as duas características. Impossibilidade de cobrar do contribuinte e uma participação no descumprimento desse terceiro. Ele participou, ou ele participou ativamente, ou ele foi omisso, aí ele vai responder aqui pelo cumprimento daquela obrigação tributária. No artigo 135, a gente tem a responsabilidade de terceiros, mas por uma ilegalidade. Aqui não é ilegalidade, tá, gente? Aqui tudo certo. No 135, a gente tem uma responsabilidade de terceiros, mas ele agiu com ilegalidade. Veja, o artigo 135 fala: são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Então, vejo, o 135, ele diz que a responsabilidade é diretamente dessas pessoas. Diretamente dessas pessoas, porque elas cometeram uma infração. Então, a responsabilidade é delas. Tira a subsidiariedade do 134 e ele passa a ser responsável direto, tá? Passa inteiramente ao terceiro. A responsabilidade aqui passa a ser pessoal, plena e exclusiva desses terceiros. Então, para que o contribuinte não seja atingido e que essa responsabilidade vá diretamente ao terceiro, esse terceiro tem que ter agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Tinha lá um contrato que dizia que ele podia ir até X, e ele foi até isso. Foi agir com excesso de poderes para o não pagamento do tributo. Aí ele é responsável pessoalmente pelo pagamento desse tipo de tributo. Eu não vou no contribuinte, eu vou diretamente no responsável que agiu de forma ilegal. Essa é a responsabilidade do artigo 135. Ou porque ele agiu além dos poderes que a norma legal, contratual ou estatutária lhe estabeleceu, então ele foi além do que estabelecido, ou ele cometeu ali, ele descumpriu alguma obrigação tributária. Tá? Gente, cuidado que não pagamento de tributo por pessoa jurídica não caracteriza infração à lei. Tá? O mero não pagamento, né? Então, sem dolo ou fraude é mora da empresa e não infração legal. Cuidado, porque tem toda uma discussão, tem vários artigos discutindo ali se a mora ali, se o não pagamento do tributo pela empresa geraria responsabilidade lá do sócio-gerente. Não. A simples atraso no pagamento, sem fraude, sem dolo, é só mora, tá? Agora, se isso foi feito de má fé, aí a gente tem uma ilegalidade, a gente tem uma infração à lei e aí ele passa a ser pessoalmente responsável, tá bom? Então, vejam que nós temos essa situação do 135. Então, também, apenas nos casos em que reste comprovada a prática de infrações à lei, contrato, estatuto, enfim, é que se fala em responsabilidade tributária do sócio-gerente. Então, basta ser sócio, tem que ter função de direção. Então, além do contribuinte não poder arcar com a obrigação, o terceiro participou no ato. Tá? Então, aqui a gente tem essa responsabilidade aqui de terceiros porque cometeu uma infração à lei. Então, tem uma infração cometida e por conta dessa infração, a responsabilidade ela passa a ser pessoal. Tá? Ele vai atingir
diretamente o responsável. Eu não vou mais no contribuinte igual o 134, que primeiro eu vou no contribuinte para depois no terceiro. Não. Aqui eu vou direto no terceiro, porque houve uma infração à lei. E aí a gente tem a responsabilidade por infrações, do artigo 136 ao artigo 138 do CTN. Olha só, essa responsabilidade significa a sujeição dessa pessoa às consequências da prática de seus atos ou a responsabilidade pelo pagamento de multas porque descumpriu uma obrigação. Da responsabilidade por infrações, gente, a responsabilidade por infrações, ela pode ser de dois tipos, tá? Uma do artigo 136 e uma do artigo 137. O artigo 136, ele vem e estabelece que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. O que eu tenho no artigo 136, gente? Eu tenho uma responsabilidade objetiva. Ela independe de dolo ou culpa. Quem praticou o ato ilícito, ou seja, descumpriu a obrigação tributária, ele é responsável de forma objetiva. Independente ali se teve ou não intenção de praticar a fraude. Se houve o descumprimento de obrigação tributária, seja ela principal, seja ela acessória, nós temos ali a responsabilidade objetiva, ok? E aí, depende ali da conduta, do dolo, da culpa. Ele vai ser responsável independente da intenção. E a gente tem o do artigo 137, que esta responsabilidade ela incide na pessoa do agente. Nós temos aqui uma responsabilidade pessoal. Claro que ela é aplicada como exceção, determinando a punição do próprio agente. Tá? Então, o sujeito passivo principal permanece como responsável pelo tributo devido no âmbito da obrigação tributária, porém é o agente que se submete à sanção imposta. Essa é a responsabilidade pessoal do artigo 137. Quando que eu vou ter esta responsabilidade pessoal? Quando houver prática de infrações tributárias, como crimes ou contravenções. Então, se praticou, por exemplo, uma sonegação fiscal, então a penalidade vai ser sobre esse responsável, tá? Uma responsabilidade pessoal do agente que cometeu a sonegação. Se houve uma infração tributária com dolo específico ou infrações que decorram de dolo específico. Nestes casos, do artigo 137, eu tenho responsabilidade pessoal do agente, que poderá ser afastada através de um instituto que é chamado de denúncia espontânea. O que é a denúncia espontânea? É uma confissão espontânea. Eu vou lá, eu estou devendo, não cumpri a obrigação tributária, eu vou lá e eu confesso a infração e efetuo o pagamento do tributo e dos juros. Ou eu faço o depósito da importância arbitrada, e aí eu tenho a denúncia espontânea e eu afasto a responsabilização. Eu afasto a aplicação lá das penalidades em relação à infração cometida. O artigo 138, ele traz, então, que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido, dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. A denúncia espontânea, ela vem, então, como um estímulo ao recolhimento de tributos, tá? Só que ela só é considerada denúncia espontânea se efetuar o pagamento antes do início da ação fiscal. E aí ele não vai ser aplicado a ele as penalidades. Agora,
Se o fisco já tinha começado a cobrança, e agora, não, espera ali, que agora eu quero confessar. Não, aí já não dá mais para fazer denúncia espontânea. Aí porque o fisco já tinha começado a investigação, a ação fiscal. Então, mas é possível afastar essas responsabilidades através da denúncia espontânea. E aí, para a gente finalizar os conceitos aqui da relação jurídica tributária, é bom a gente lembrar que entender o conceito de base de cálculo. O que é a base de cálculo? É o valor ali tomado que a legislação define que vai ser a situação a ser considerada aí para cálculo do valor devido do tributo. Então, por exemplo, a base de cálculo do IPTU é o valor venal de determinado imóvel urbano. A base de cálculo do ITR é o valor da terra nua. Então, a própria legislação, a própria lei tributária, ela vai definir a base de cálculo daquele tributo, daquele imposto. Tá? A base de cálculo do ICMS é o valor da operação de venda daquela mercadoria. Então, sempre vai vir definido na lei tributária qual é o valor que eu vou considerar a minha base de cálculo, que eu vou considerar para o cálculo do tributo. E aí, para eu saber o valor do tributo devido, eu vou pegar a base de cálculo e sobre ela aplicar a alíquota. Esta alíquota é o percentual ou unidade de medida que, aplicada sobre a base de cálculo, determina o montante do tributo ou da penalidade a ser paga. Essa alíquota, gente, ela pode ser uma alíquota fixa ou específica, dela vem ali expressa em moeda ou por unidade de medida, tá? Então, 501,90 por metro cúbico no caso da gasolina, enfim. Então, ela vem definida especificamente qual é, o valor ali. E pode ser uma alíquota ad valorem, que é expressa em percentual. Vai pagar 3% sobre o faturamento. Vai pagar X% sobre tal situação. Nesses casos, então, ela é ad valorem, é um percentual que eu vou aplicar sobre a base de cálculo. Por exemplo, você pega lá a lei do IPTU da sua cidade e você vai olhar. Imóveis, por exemplo, aqui em Joinville, imóveis com X metros quadrados, até residenciais até X metros quadrados, alíquota de 1%, sei lá, né? É 0,8%, eu acho, aqui. Então, a gente vai ter essa previsão de alíquota. Eu vou pegar esta alíquota e vou aplicar sobre a base de cálculo. O que é... A gente vai ver mais à frente, a gente vai ver mais à frente, por exemplo, base de cálculo de IPTU, qual é o valor venal? O valor venal é o valor de mercado. Então, geralmente, eu vou pegar o valor que seria o valor de mercado daquele bem, é o valor venal. Então, o valor de compra e venda daquele bem é 200 mil. Esse é o valor venal do meu imóvel. E, às vezes, acontece ali, a gente vai ver mais adiante o chamado, quando a gente falar de lançamento, a gente vai ver a questão do arbitramento, porque às vezes a pessoa vende por 100 mil, mas efetivamente o valor venal é 200. Aí o fisco pode arbitrar o valor diferente. O valor venal seria o valor de mercado daquele bem, tá? E aí você, às vezes, o fisco pede lá, eu preciso de 3 valores, três fornecedores informando e tal, valores para fixar o valor venal para você comprovar que é efetivamente aquele valor que você efetuou a venda. Então, mas, via de regra, o valor venal do imóvel é a base de cálculo IPTU e o valor venal geralmente é o valor de mercado daquele bem. Então, esse base de cálculo, alíquota A. A alíquota ela pode ser progressiva, quando ela vai aumentando conforme
conforme, se ela for aumentando conforme a base de cálculo. Por exemplo, imposto de renda. Imposto de renda a gente tem alíquotas progressivas. Se ganha de X a X é o Y valor, se ganha de outro é outro. Então ela vai aumentando conforme a renda. E a alíquota regressiva, ela vai reduzir. Tem valores decrescentes. Nós geralmente temos alíquotas progressivas. A gente não tem ali alíquota. Tem algumas situações de alíquotas regressivas, mas na grande maioria das vezes nós temos alíquotas progressivas que vão crescendo por faixa de valor. Tá? Então, esse é a nossa alíquota. E aí, aqui, um resumão de tudo que a gente tem sobre a responsabilidade tributária. E com isso, nós finalizamos o tema do nosso encontro de hoje, que é responsabilidade tributária.